aconteceu e como isso faz diferença na paz do gato e do tutor que está lá tentando chegar ao vet com o seu bichinho. Faz toda a diferença. A gente falou do quão é importante minimizar o estresse da ida ao vet, mas a experiência na clínica, ela precisa fazer parte desse pacote de experiências positivas. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem clínicas que são chamadas clínicas cat friendly ou clínicas amigáveis aos gatos, né? Esses termos, eles podem ser usados para definir locais e profissionais também que adotam práticas mais amigáveis, mais gentis e que entendem o gato, todos esses comportamentos ligados à espécie e adaptam tanto o espaço da clínica para atender as necessidades dessa espécie, mas também adaptam a forma como os profissionais abordam esse paciente felino. Então, todos os profissionais, eles têm um treinamento específico, eles conhecem o gato como espécie, a linguagem corporal. Então, o gato, muitas vezes aqueles gatos que são taxados como gatos agressivos na clínica, são gatos que estão com medo. Aquela agressão, ela é uma resposta ao medo que não foi identificada pelo profissional, porque o gato, ele dá sinais, tanto vocais quanto corporais, faciais, de que aquela situação tá desagradável, de que ele tá com medo, e a primeira resposta do gato vai ser se esconder, fugir daquela situação. Se ele não consegue fugir, porque as pessoas não conseguem identificar que ele tá com medo e que ele precisa se sentir mais seguro, como último recurso ele vai atacar e aí as lesões acontecem. Então, esses profissionais cat-friendly, né, essas clínicas cat-friendly, eles conhecem esses sinais e têm técnicas para minimizar o estresse e minimizar o medo, e tornar todo esse processo muito mais agradável. Então, as clínicas cat-friendly, elas são esse conjunto, tanto das adaptações físicas da clínica, que é o que você comentou, de não colocar a caixa no chão, para minimizar o contato com odores desconhecidos, minimizar o contato com outros animais, principalmente com cães. Então, a sala de espera ser dedicada para os gatos, o consultório preparado só para atender gatos, todo um manejo de odores, e a forma como o profissional examina, como esse profissional identifica todos os sinais que esse gato tá demonstrando. E os tutores, eles podem buscar por essas clínicas cat-friendly. Existem atualmente certificações que demonstram que essa clínica e que esses profissionais que trabalham nesses locais, que eles adotam essas práticas. Então, é possível hoje que os tutores busquem por esses locais que, com certeza, são profissionais especializados e profissionais muito mais aptos a lidarem com a espécie felina e para prestarem todos os cuidados que a espécie precisa e merece, né? Quando são necessários contenções muito mais gentis, sem o uso da força, sem o uso daquelas técnicas, naquele famoso pegar pelo pescoço. Isso é totalmente condenado, né, pelas sociedades internacionais, pelas associações de medicina felina. Então, existem técnicas que são muito menos Invasivas, né? E muito mais tranquilas para minimizar o estresse e o medo. Então, vale muito a pena, a experiência é muito legal. Acho que até a Vitória pode contar, né? A gente viu no episódio dela também a experiência na clínica Cat Friendly, e isso contribui para que o tutor volte mais vezes com esse gato na clínica e acaba impactando a saúde do gato, porque ele vai receber melhores cuidados e mais frequentes também. Inclusive, no site da campanha Meu Gato no Vet, você consegue encontrar lá uma lista com as clínicas que tem esses profissionais, né? Que tem essa certificação para facilitar para você chegar no vet com o seu gato, tudo certinho. Eu também tive a experiência de uma clínica cat friendly depois de estar fazendo o programa. E foi muito diferente, principalmente pro meu gato, que tem essa doença autoimune, que né, que o estresse é, sim, um fator muito... que faz realmente a diferença no diagnóstico e no dia a dia dele.
ir pro tratamento a gente teve que voltar várias vezes. Então, se fosse um lugar estressante, só fica ele colaborando para essa doença não ir embora. Então, a dica da caixinha, o paninho, não deixar estressar quando chega em casa, chegar na clínica, né? Então, a clínica que a gente vai, acho que é uma coisa até da questão da segurança do animal também. Tem 2 níveis de porta para passar. Então, nunca é uma porta que dá pra rua, sabe? Porque um gato pode ser um gato liso, igual ao seu gato, que foge. Então, até isso tem esse cuidado. Tinha um cuidado até das imagens que tem lá de gato, não ser nenhuma imagem de gato olhando. Porque um gato chega lá assustado, não. Olha pela caixinha, um outro gato olhando, pronto. Já vem a ancestralidade dele da briga e ele, né, quer o território e a coisa toda. Então, até esse cuidado, né, das imagens, de não ter nenhum odor de outros animais. Imagina, você chega na clínica, a pessoa chegou com um papagaio. Você tá lá na recepção, você, o seu gato e um papagaio. Aí chega o cachorro, o gato vai ficar daquele jeito que a gente já sabe. Então, realmente faz muita diferença ter esse cuidado na hora de levar esse gato no vet. Pri, eu queria que você comentasse, né, sobre qual que é a importância de ter uma consulta regular até quando esse gato está saudável. Então, foi lá, fez a primeira visita, gato saudável. Aí, a gente falou aqui sobre ler sinais, entender, né, para poder se adiantar em algum processo que o gato tenha. Mas qual a importância da rotina? Ter uma rotina. A gente sabe que os tutores de cães têm muito mais essa cultura da rotina, ou então ao menor sinal, já tá lá com o cachorro e tal, e a gente que é tutor de gato, às vezes passa mesmo, né? Mas qual que é a importância de estabelecer uma rotina, qual que é o tempo e o que é feito nessas consultas? A importância desses check-ups frequentes, mesmo com os gatos saudáveis, tem tudo a ver com o que a gente falou no início, de que os gatos demoram ou muitas vezes escondem esses sinais. Então, os check-ups frequentes, muitas vezes, eles podem funcionar para um diagnóstico precoce de alguma doença que a gente não observou ainda. Um exemplo que eu gosto de dar é a doença renal, que a Suelen comentou, que é um dos receios dela. 1 a cada 3 gatos acima de 10 anos pode desenvolver doença renal. E a doença renal crônica, ela é uma doença que inicia muito antes do primeiro sinal. E às vezes, só um exame clínico e exames laboratoriais vão ser capazes de diagnosticar antes do gato demonstrar algum sinal. E aí, esses diagnósticos precoces, eles funcionam para que a gente tenha mais possibilidade de tratamento, que os tratamentos sejam mais bem-sucedidos e até menos onerosos, né? A gente tem muito mais alternativas quando uma doença está num período inicial do que quando ela já é uma doença crônica, por exemplo. Outro fator importante é para monitorar o peso do gato. Às vezes a gente convive com os gatos diariamente, a gente pode não perceber tão facilmente as alterações de peso e os quilinhos a mais, eles são vilões. Olha a pipoca. Não, demorei pra ver que a pipoca tava daquele tamanho, de verdade. Pra assumir que aquilo ali realmente é um problema, né? Uhum. E o vet, ele tem esse olhar, tanto de avaliar o peso, mas avaliar a condição corporal. E os quilos a mais, eles são vilões para a saúde do gato. A obesidade é uma doença e ela pode vir associada a várias outras doenças secundárias. Então, essas visitas frequentes, elas funcionam para monitorar o peso e a condição corporal e para monitorar esses check-ups ligados ao processo de envelhecimento. Tem um dado interessante que é para a gente comparar a importância desses check-ups regulares. A gente, nós humanos, a gente tem a recomendação de fazer check-up 1 vez ao ano. Uhum. Só que os gatos, eles têm uma expectativa de vida cerca de 5 vezes menor do que a nossa. Então, se a gente fosse transpor essa frequência nossa de 1 vez ao ano, comparando com a expectativa de vida dos gatos, os check-ups deles deveriam ser a cada 16 semanas, aproximadamente. Nossa! Então, quando a gente recomenda que os gatos frequentem o vet 1 vez ao ano,
É, assim, o mínimo recomendado para um gato adulto saudável. E para que a gente consiga monitorar a saúde. E conforme os gatos envelhecem, obviamente, a frequência deve ser menor. Então, a cada 6 meses, se o gato tiver alguma doença diagnosticada, aí essa frequência pode ser ainda menor e depende de cada caso, né? Recomendado pelo vet. Mas O bugadinho, ele precisa ter agora, ter uma frequência isso. muito menor mesmo. Das gatas, elas estão bem, até a Pipoca, que tem a questão dela com a obesidade, mas a gente fez exames, ela é uma gata que tá saudável, ela só tá enorme. Mas ela ainda tá. Mas tem que ficar de olho também, não dá pra passar, deixar um. Ah, e fazer agora um check-up daqui a um ano. Não, pode mudar tudo agora com ela, que além de tudo, geriátrica. Minha vovó gordinha, né? Então tem isso. E seguir, né? O tratamento adequado, caso haja necessidade, tá ali. Isso de ter o contato com o vet, poder conversar, poder ter essa abertura, é algo que essas visitas frequentes faz com que a gente também crie um relacionamento com quem tá cuidando dos nossos gatos e faz a gente entender que o cuidado do gato não é só o vet, não é só a gente. É uma rede de apoio, uma comunidade para cuidar desse bichinho. E a importância da alimentação, né? Entender ali. Às vezes a gente acha que o gato não quer mais tal tipo de comida, né? Quer oferecer outras coisas e tal. E muitas vezes, né, Pri, o tratamento vai vir com a alimentação. Minha gata fez um tratamento para perder aí algumas gramas, porque a gente sabe que é difícil, a gente falou no episódio, é realmente difícil, né? Então ela fez um tratamento com uma alimentação específica para obesidade. O bugado só está bem como está hoje, com certeza tem muito a ver com a alimentação que agora também é adequada, que é a gastrointestinal Royal Canin, que todos eles estão comendo. Então, todo mundo com os intestinos funcionando perfeitamente, né? Só a Pipoca que tem que dar uma segurada na porção dela e tal. Mas isso é algo que também a gente precisa acompanhar com o vet, né? A alimentação, né? Até para desfazer alguns mitos, como por exemplo, que a alimentação molhada era mais calórica e que poderia, né? E não, e na verdade a gente sabe que ela é muito importante, ainda mais para hidratação, que a gente já falou aqui. Então, tudo isso é no relacionamento com o vet, nas conversas, é nas trocas, é também com o que o vet tá sabendo de mais adequado, de novidade, enfim. A gente vê tudo que a própria Royal tá estudando e melhorando. Então, é muito importante que a gente cuide da alimentação, né? Porque a alimentação tá ali, é o contato diário que você tem com o seu gatinho. Então, ela precisa ser adequada, tá no dia a dia dele. Então, isso é um fator extremamente importante, né, Pri, da gente ter na troca com o vet. Completamente. A alimentação, a gente alimenta os nossos pets diariamente, né? É uma necessidade fisiológica e é a forma mais acessível, digamos assim, da gente fornecer saúde, né? A gente fornece uma alimentação de qualidade, uma alimentação que é adequada para as necessidades desse pet, a gente está, de certa forma, contribuindo e muito para a manutenção da saúde desse animal, né? Desse gato. E quando a gente tem alguns possíveis tratamentos, como você citou a Pipoca, o Bugado, o Charlie, né? Quando ele fez o tratamento para aquele probleminha de pele. Então, a nutrição, ela também pode ter um papel coadjuvante nos tratamentos de algumas doenças. E aí, quem vai dizer qual é o alimento adequado, qual é a porção adequada, qual que é o peso ideal para esse gatinho, qual que é a principal necessidade desse gatinho, é o vet nessas consultas. E essas consultas frequentes, elas são legais para que o vet e que pro tutor também, para que tenham um histórico do gatinho, né? Cada gatinho é único e ninguém conhece mais os nossos gatos do que a gente mesmo. Então, você junto com o vet ter esse histórico, você consegue acompanhar muito melhor a saúde, a evolução do tratamento e também o papel da nutrição nesse acompanhamento da saúde e também no manejo de algumas doenças. Não, e isso leva totalmente a ter uma posse responsável,
né? Porque não adianta só ter o gato em casa, mas aqui ele tem espaço, eu limpo a caixinha de areia e tal, mas é dever nosso, né? Enquanto tutor, é dever, é lei, é relação, né? Que é fornecer o abrigo, o bem-estar, segurança, alimentação, o afeto, né? Então, isso é parte da gente se entender de fato como tutores responsáveis e dar uma vida digna e feliz para esses bichinhos que são tão importantes pra gente, né? Nos últimos 2 anos a gente sabe como foi difícil para muitas pessoas estarem sozinhas em casa, em isolamento, e a gente sabe o papel fundamental que eles tiveram, né? A gente comemorou que mais gatos estavam sendo adotados, mais bichinhos em geral estavam sendo adotados. Então é algo pra gente é, ter com a gente mesmo, né? A responsabilidade de ter esse bichinho. Muitos de nós que crescemos aí na década de 80, 90, o gato era aquele gato que não durava, né? Porque é óbvio, era o gato de quintal, o gato que come qualquer coisa, o gato que tá no telhado e tal. E hoje a gente sabe que a expectativa de vida de um gato bem cuidado é muito maior, né? E que tem uma questão também que é econômica, né? De você fazer as visitas de rotina no vet e tal. Por quê? Porque se o gato, se a gente descobre antes alguma coisa, consegue acompanhar, igual foi com o bugado, é uma economia de verdade. Do que você descobrir uma doença que tá avançada, ou precisar de um processo que, sei lá, a doença já tivesse desenvolvido para um câncer, e por falta, né, desse olhar inicial, e aí tem transfusão e há outros processos. Então, tem toda uma questão que também é econômica, quando a gente se prepara, né?